Quem conhece a si mesmo não tem, não tem medo, não alimenta raiva, não perde tempo em revides aos ofensores, não costuma mentir, não faz coleções de preocupações passageiras, não acaricia o ódio, nem se enerva por simples notícias e não fala mal da vida alheia. Para tudo e todos tem o mesmo estar, tem o mesmo amor. Que queres mais, minha querida, em teu favor? A lei divina favorece muito mais os justos e os bons. Além do mais, esse que vai ser seu filho, teu filho, é um sol, e por onde passar não haverá sombras. Implantio como esse, implantio como esse que ele tomou para efetuar no mundo, o sofrimento que dele decorre, toma-se bênçãos dos céus. Queira Deus que eu, em qualquer circunstância, possa dar a vida para que ele cresça cada vez mais para a paz da humanidade. Dá graças aos céus por ter sido escolhida entre as mulheres de Assis, se não do mundo, para ser a mãe, por excelência, de um discípulo de Cristo, que por certo virá visitá-lo de vez em quando, nos teus braços, e abençoar-te, e abençoar-te-á todo o ser, porque aceitaste a tarefa sem murmurar. Sou tua serva e o serei também dele. Eternidade afora sentir o maior prazer em servi-lo. Aquilo que eu puder, darei com amor. Pica conhecia os dotes de Jarla no tocante à fé, e por vezes sabedoria, mas não pensava que eram tantos quantos demonstrou naquela conversação. Pensou um pouco e pediu a Aya com brandura: Jarla, de hoje em diante não sou mais tua senhora, sou sim a tua companheira. Sou também, e nisso tenho o maior prazer, a tua filha de leite, e tu, minha mãe do coração. Pois além do alimento sagrado, pois além do alimento sagrado que verteu em teus seios fecundos para alimentar o meu corpo, dai-me depois que cresci o leite do amor que verte da tua alma iluminada para minha necessitada e faminta do pão da vida. Deixa eu só falar uma coisinha rápida. Hum, No início, quando estava começando, né, eu até comentei com o Ismael e Nilza, né, que na preparação já estava sentindo uma energia, uma coisa muito mais forte que ontem. E a pegada era exatamente essa. Os pensamentos assim, o que, que eu ainda não estou fazendo, o que, que eu estou deixando de fazer, por que, que eu ainda não estou conseguindo seguir com a velocidade que eu quero atrás de Jesus. Então, é exatamente o que fala nesse parágrafo, né, da preparação do que você tem que fazer, era exatamente essa a preparação que eu estava sentindo para a reunião hoje. e olha, deixa eu te falar uma coisa. É impressionante, né? Antes dessa reunião, eu tenho um grupo da família e tem também uma parte de oração. E o evangelho de hoje falava justamente isso, né? Pedia para a gente falar a Deus assim: Senhor, eu quero te seguir, Cristo, eu quero te seguir. Me mostre qual o melhor caminho para te seguir. Olha que impressionante isso, né? É interessante isso, que é justamente isso que a Jala fala, né? Quem conhece a si mesmo, e no Evangelho falava isso, depois eu vou ver lá direitinho a parte do Evangelho, e falava justamente isso, assim, você primeiro, você precisa se amar, amar o teu próximo, porque é muito fácil amar aquele que você conhece, e, né, e se você não ama o teu próximo que você conhece, como é que você vai amar a Deus que você não conhece? Não. Impressionante isso. Impressionante. Não é coincidência, né? Claro que não. E essa Jarla, caramba, né? Eu nunca tinha ouvido falar dela. É impressionante isso. Eu queria muito, assim, que nos filmes, sei lá, retratasse um pouco dela, né? Na história de Francisco. Só continuando aqui. Aquele pão que foi enviado do céu e estará conosco para a eternidade, alimentando a quem o encontrar como tu, que descobriste o maior suprimento de todos os tempos, que é
O amor, a fé e a confiança em alguém que tudo pode, que tudo faz e que tudo governa. De hoje em diante, da minha parte, considera-te livre, pois que te devo o que nunca poderei pagar. De olhos úmidos, uma e outra compreenderam a necessidade de se fazerem companheiras, e que no centro de tudo haveria de nascer o amor mais puro que os corações podiam sentir. As duas mulheres estavam conscientes da sublime missão que o anjo que iria tomar forma física na família do anjo, desculpa, que iria tomar forma física na família Bernardoni. João tinha já selado o compromisso com a carne, passando a viver mais perto da sua futura mãe. Sentia as emoções de Maria Picalini, como se estivesse lendo em uma página escrita por ela as suas próprias ideias, por intermédio daqueles fios tenuíssimos que os ligavam. Ele, no início, formativo do seu futuro corpo, e a mãe, que por leis invisíveis, que escapam à natureza humana, também estava vivendo parte da sua vida, envolvida nos pensamentos e ideias do apóstolo prestes a reengrensar na argamassa da carne. Contudo, o quilate espiritual de João dava-lhe enorme campo de liberdade, dado as suas condições espirituais de isolar determinadas formas mentais da mulher que seria a sua genitora. Aproveitando o período de gestação do seu aparelho fisiológico, o vidente de Patmos, juntamente com o diretor espiritual da cidade, idealizava trabalhos a serem desenvolvidos em Assis e nas regiões adjacentes. João orientaria um grupo de trabalhadores para que pudessem operar com eficiência no território italiano, para esclarecimento de entidades ignorantes, de espíritos endurecidos que comandavam as sombras, o estimulavam o desespero na massa humana. Léo, Olha só isso. Léo, Hum, deixa eu só fazer um comentário nessa parte ah, da Maria Picalini e do João, quando fala aqui, né, sentir as emoções como se estivesse lendo em uma página escrita por ela, as suas próprias ideias por intermédio daqueles fios tenuíssimos que os ligavam. E aí ele coloca aqui essa outra parte, né, que e a mãe, por leis invisíveis que escapam à natureza, também estava vivendo parte da sua vida, envolvida nos pensamentos e ideais do apóstolo, prestes a reingressar na argamassa da carne. A gente vê como que o processo ele se torna extremamente conectado, né, e simbiótico. Os corpos energéticos eles entram de tal maneira, eles entram em contato, uma troca que de certa maneira ela vive, né, vários aspectos do filho e o filho vive vários aspectos da mãe. Tanto que mais na frente ele fala aqui, né, ó, que o quilate espiritual de João dava-lhe enorme campo de liberdade, dadas suas condições espirituais de isolar determinadas formas mentais da mulher que seria a sua genitora. Então aí a gente percebe que os pensamentos da mãe, o quanto que influencia, né, o filho e a importância da conexão da busca espiritual da mãe que está ali em gestação, essa ligação mais com a espiritualidade para estar desde já auxiliando o filho. E no livro do Magnetismo, não sei se é no volume 1 e 2, ele fala também da importância na primeira infância dos pais, porque é uma ligação muito forte da criança com os pais, né? E então a necessidade de manter a casa no padrão espiritual o melhor possível para facilitar, para despertar no espírito aquelas lembranças, aqueles campos mentais que são das mais altas frequências, sabe? E porque à medida que vai crescendo, vai se desconectando mais, né? Embora a ligação sempre acontece, mas na gestação e primeira infância,
a importância dos pais manterem esse padrão alto para despertando o que há de mais profundo, de mais alta frequência nos filhos, né? Vou fazer um comentário. Isso. Pode falar, Léo. Porque assim, porque ele fala assim, né, aproveitando o período da gestação do seu aparelho fisiológico, o vidente de Fátima, juntamente com o diretor espiritual da cidade. Isso é o trabalho ainda antes dele. Mas o que eu achei interessante é isso daí. Idealizava trabalhos a serem desenvolvidos em Assis e nas regiões adjacentes. Então, assim, eu não consigo ainda entender. Assim, ela já estava grávida, né, de Francisco, mas ele estava. Como é que poderia, assim, ele já está em espírito? Eu não estou sabendo me explicar. Mas, tipo assim, eu não estou conseguindo entender porque ele já estava ali. Então, a partir do momento que já estava, que ela já estava grávida, esse espírito já não estava ali, já tentando ali nos primeiros momentos, mas aí diz que ele aproveitou esse momento para ainda continuar trabalhando com o diretor da cidade de Assis, diretor espiritual da cidade de Assis. Existe essa dualidade, assim, como é que pode ele estar ali, naquele momento, um feto, e está o espírito velho trabalhando? Eu juro que eu não consegui entender. Vamos começar por partes, Léo. Você, quando dorme, você não sai do seu corpo e pode realizar um monte de coisas que você não tem a menor noção, e você está aqui encarnada. Teu espírito está preso aqui. Mas a emancipação do espírito é uma coisa que a gente ainda não compreende totalmente, e ele é capaz de ganhar o universo sem que o nosso corpo físico tenha a menor noção disso. Imagina se a gente consegue fazer isso dormindo, imagina um espírito da estirpe de Francisco de Assis. Qual a ligação, a gente pode até, quase que é uma brincadeira, dizer que a ligação dele com o corpo é mera proforma, porque ele tem toda a condição de se desligar do corpo e volitar pelo mundo espiritual a hora que ele quiser, dada a essência desse espírito. Então, é uma coisa espiritual mesmo. Então, o fato dele estar encarnando não é porque é um embrião que ele ficaria preso ao embrião ou ao corpo da mãe. Ele consegue se desvencilhar daquela ligação como nós fazemos quando dormimos, quando sonhamos, quando estamos tirando uma soneca no meio da tarde, imaginando que estamos em outro lugar, conseguimos ver um monte de coisa, e nós continuamos ligados ao nosso corpo. Caramba, é mesmo. Nossa, aí eu fiquei, quando eu li isso aqui agora, eu falei, mas gente, mas ele já não estava ali. E é verdade. Ai, obrigada. Obrigada, Silvio, pelo esclarecimento. Não esclareço, não. Eu só falo o que eu acho. Agora, tem uma analogia que eu acho muito interessante nessa parte aqui, que é da própria gestação em si no plano encarnado. Que o bebê, né, o embrião, ele começa a se imiscuir, a misturar com o organismo da mãe. Em determinadas situações, ele tem barreiras de proteção para evitar que substâncias do corpo da mãe interfiram na gestação, que é exatamente o que ele fala aqui em algum momento, que algumas coisas da futura mãe dele, ele meio que bloqueava ou não afetavam a ele. Então, se a gente parar para ler essa descrição e analisar a gestação do ponto de vista carnal, é assim extremamente semelhante, né? O que faz a gente reforçar aquele conceito, né? De tudo que acontece aqui é simplesmente uma cópia mal feita do que acontece do lado de lá. Eu continuo ou a gente para agora? Não sei quanto tempo temos. Dá para continuar um pouquinho. Dá para continuar, né? O espírito responsável, não. A gente não parou aqui. Sim. O espírito responsável por Assis
Sabia da existência de uma falange das trevas, situada nas margens do mar Adriático, e que tinha em suas listas negras várias cidades litorâneas, sendo Veneza um posto avançado para suas perturbações. Gente, no entanto, não tinha meios para combatê-los de imediato. Sabia que para combater certos tipos de inimigos eram indispensáveis armas à altura, ciência suficiente e, acima de tudo, amor em alta dose. Esperava a oportunidade que poderia surgir algum dia, e eis que ela surgiu. Encontrara o apóstolo de Éfeso dotado de amor no coração, na quantidade capaz de transpor todas as dificuldades, de remover todas as transgressões, de estimular o perdão e fazer reviver o Cristo no mais endurecido coração. O amor de João, concentrado na alma, transformava o mal em verdadeiro bem. Ai, Léo, desculpa, gente. Nossa, Deixa eu só bonito. fazer um comentário nessa parte, porque ele tem tanto a ver com a gente. É, esse ponto, e quando ele fala aqui, né? No entanto, não tinha meios para combatê-los de imediato. Sabia que para combater certos tipos de inimigo eram indispensáveis armas à altura, ciência suficiente e, acima de tudo, amor em altas doses. A gente vê que no mundo espiritual, né, então até o diretor de Assis ali ele não tinha condições de lidar com aquele núcleo das trevas que estava tão bem estruturado e ramificado. E uma coisa que a gente tem recebido as mensagens do plano espiritual, e aí, né, uma figura da estirpe de Francisco teria como, né, não só a questão do amor e a ciência por trás para conseguir trabalhar nisso. E aí a gente tem escutado, né, várias mensagens e livros do mundo espiritual falando que agora nesse trabalho da regeneração da humanidade que espíritos de alta estirpe e de fora do planeta eles estão aqui se densificando e trabalhando diretamente nas regiões dos planos mais densos, fazendo um trabalho assim impressionante que a gente não consegue nem imaginar a profundidade dos trabalhos que estão sendo feitos, né, naqueles núcleos que são milenares e antigos. Então, é algo que está bem no nosso contexto agora, em nível planetário, acontecendo na, no nosso planeta, sabe? Então, é um ponto que eu achei tão interessante que aí eu quis compartilhar. E Me deixa veio, eu... me veio a imagem, só a imagem assim daquele o suco quando fica lá no fundo do copo, que você mexe até criar uma harmonia. Eu acho que esse momento que a gente está passando agora me veio essa imagem assim. Eu queria saber se, assim, né, porque deu a impressão de que existia assim, uma guerra espiritual, né? Não sei se eu estava vendo a respeito das cidades espirituais, né, das colônias. E aí me parece que aqui em Assis tinha essas colônias espirituais, assim, como em todo lugar tem, né? Na Itália, no modo geral, em Veneza estava tendo uma colônia muito, não é uma colônia ruim, mas assim espíritos muito, né, muito inferiores que estavam ali naquele combate. E eles estavam esperando a volta, né, de João para poder combater aquilo tudo. É isso, assim, fica sabe, vem uma história à parte na cabeça, né? Fico visualizando isso. Eles estavam esperando que esse espírito dotado de grande amor, que a arma maior era essa, né? Como é que a gente vai combater esses espíritos que estão aqui fazendo coisas horríveis, né? E precisava de um espírito dotado de uma grandiosidade tamanha para poder combater tudo isso, né? E aí, comparando ao que você disse, Ismael, você acha que a gente agora, nesse momento, assim, nosso mundo tá novamente, né, nessa batalha aí, quando começa, parece que acabou uma coisinha, começa tudo de novo, é, enfim, é uma batalha sem fim, né? Não sei. Silvio,
Silvio, o seu microfone tá. É, liguei agora. Um dia vai ter fim, mas a gente não pode prever quanto tempo isso vai demorar. E isso tem uma certa lógica e até uma coisa fácil de se compreender. Nós todos aqui, apesar de toda boa vontade, toda maior boa intenção de trabalhar pelo amor, pelo bem, a gente tem consciência que não tem a menor condição, por exemplo, de enfrentar uma turba de espíritos extremamente endurecidos, muito bem preparados no mal. Essa é a situação do provavelmente do dirigente de Assis. Lógico que ele é um espírito muito evoluído, mas ele mesmo não tinha condições de enfrentar essa leva de espíritos já tão endurecidos, que alguns têm um conhecimento assombroso sobre tecnologias, sobre várias coisas que a gente nem supõe que possam existir. Então, eles precisam, como o Ismael até falou, de espíritos que tenham esse conhecimento também. O amor é fundamental, mas é preciso esse conhecimento, digamos assim, tecnológico, também para que se possa combatê-los. E isso faz parte de todo esse processo. Nós somos os soldadinhos lá embaixo, mas como todo exército, há os generais muito mais bem preparados e conscientes do que se deve ser feito. Tem que ter muita fé mesmo, viu, Silvio? Muita fé mesmo, muita força de vontade, muito. Enfim, tem hora que dá desânimo, confesso. A gente fica vendo tudo isso, fica vendo as coisas. Amor incondicional, que é difícil. Mas vamos nós, né? Se a gente Já, já tiver já deu na simpatia, já está legal. O amor a gente vai conquistando, mas a simpatia, se a gente conseguir simpatia pelo que não nos agrada, já é o primeiro passo. o remédio que está aí no texto, amor em altas doses. Vamos lá para a nossa irradiação.